Graças a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. O Senhor nos concedeu esta tão rica oportunidade para nós louvar ao Senhor. Por isso damos toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus. A nossa gratidão à igreja, aos obreiros, ao nosso pastor, por nos conceder esta oportunidade de estar falando com os irmãos a palavra de Deus. Nós vamos repetir o versículo que o irmão Claudemir leu, que está no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. João 14 e 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos pensar um pouco neste sentimento que Deus deixou para nós, o sentimento de paz. Por isso, as igrejas, tem igreja que vai saudar os irmãos, diz graça e paz. Tão gostoso, né? A graça e a paz. Outros irmãos dizem a paz de Deus. A nossa igreja, o nosso costume é a paz do Senhor. Tudo envolve a paz que Deus dá. E esta paz que Ele está dizendo, deixo-vos a paz, não é mesmo? Você viu aí? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz é diferente da paz que o mundo dá. Sabe que a paz que o mundo dá é aquela paz que está no dicionário. O significado de paz é ausência de problemas, ausência de males, tudo vai muito bem. E aí a pessoa diz: hoje eu estou em paz, sem problema, sem perseguição, sem doença, está tudo em cima. É a paz que o mundo dá. Mas esta paz que Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, é a paz que vem de cima, não é a paz do mundo. Vem comigo aí, abre a sua Bíblia, no mesmo Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, no capítulo 16. Olha o que diz o verso 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que a paz que vem lá de cima, que vem de Deus, o mundo pode estar virado, tudo atrapalhado, tudo parece que está tudo errado, mas o crente está em paz. Está em paz. A paz do crente não vem do mundo, vem de cima, vem de Deus. E quando nós estamos revestidos desta paz, ela tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a família, tem a ver com os irmãos. Estou tudo bem, bem com Deus, bem com Jesus, bem com o Espírito Santo, bem com a família, bem com a igreja. Aí vai bem com os vizinhos. Lembra de uma mulher, pastor Jonas gosta muito daquela passagem que diz assim: vai bem contigo? Está tudo bem? Tudo bem contigo, com o marido? Está tudo bem com o esposo e com os filhos, tudo bem. Mas o filho está morto lá. Mas está bem.
Porque a paz que vem de cima, ela é diferente da paz que está no mundo. As pessoas que não têm paz de Deus, de Jesus, você já viu quando a morte vem, para quem não tem paz? Entra num desespero. Porque não tem paz, não tem esperança. Mas quando tem essa paz, está feliz, chora, porque chora mesmo, mas tem uma esperança. A esperança de um dia vamos nos encontrar. E aí quem tem paz, até daqui a pouco, irmã, em breve nós nos encontraremos lá. Fique na paz. E quem tem paz, quem tem esta paz, vem para o Evangelho de Mateus. Olha o que acontece com quem tem esta paz. Mateus, capítulo 5. Me deram uma Bíblia muito boa aqui e eu estou acostumando com ela, sabe? Mateus, capítulo 5, o verso 9. Olha o que diz Mateus 5 e o verso 9. Bem-aventurados os... Por quê? Olha aí os pacificadores. O pacificador que ele está bem com Deus, está bem com Jesus, está bem com o Espírito Santo, está bem com a família, está bem com a igreja. Quando vem um conflito, ele diz, não é assim não. Tenhais comunhão, perdoa, que o pacificador tem uma facilidade, perdoa ele, perdoa ela, peça perdão, te humilhe, entra pela palavra de Deus, de repente está tudo bem, porque chegou um pacificador. O Salomão disse que, como é que ele diz? Que diante da pessoa, diante do homem, vai a honra. E diante da honra, vai a humildade. Olha que coisa linda. Então ele fala que essa pessoa tem uma palavra branda. E com uma palavra branda, desvia um grande furor. Nestes 70 anos, a maior parte destes 70 anos que eu vivo nesse povoado chamado Assembleia de Deus, 60 anos eu venho curiosamente prestando atenção no andamento da igreja, dos pastores, dos obreiros, da mocidade, e eu já vi tantas coisas ruins que era para dar em morte, não deu morte, deu vida, deu comunhão, deu paz. Sabe por quê? Porque apareceu um pacificador. Esse pacificador, sabe de onde vem a paz dele? Vamos lá para o Antigo Testamento, para o livro dos Números, um livro na Bíblia, número 26. Isso, muito obrigado. 6:26, diz assim: o Senhor sobre ti levantará o seu rosto e te dê a paz. O crente está bem com Deus, está bem com Jesus, está bem com o Espírito Santo, com a família, com a igreja. O Senhor está olhando para ele. E quando o Senhor olha para ele, ele está em paz. Não importa, o mundo está acabando. O mundo está acabando, Deus está falando com ele. Deus olha e Deus fala. E Deus tem a maneira como falar. Você entende? Eu vivi uma experiência importante esses últimos dias. Porque já faz 10 anos que ele vem me quebrando. Mas ele me faz chegar tão pertinho dele com essas quebradas. E eu peguei agora esse mês uns vários exames e coloquei dentro do envelope grandão para levar para Jaú ontem. Fui lá ontem. E eu disse assim, eu não sei, não entendo, não sei. Pedi para um dos filhos dar uma olhada, falei, não estou entendendo nada, então deixa, não é bom não entender mesmo nada não. E aí eu disse, Senhor, está na tua mão, eu sou teu, o Senhor é meu e eu sou teu, cuida de mim, Jesus. E quando foi no domingo retrasado, os irmãos lembram que o irmão Oséias pregou e falou assim,
você que está com aqueles exames dentro do envelope. Olha Deus falando comigo aí, fica tranquilo. E aquele culto de domingo é um culto que me tranquilizou. Aquele culto de sábado me tranquilizou. O aniversário do pastor foi um culto muito maravilhoso, muito bom. E ele ganhou presente, e eu também ganhei presente, pronto. E dos bons. E aí eu fui ontem com uma inteira certeza de fé. O Senhor me encheu de paz. Minha alma estava cheia de paz. Cheguei lá, entrei lá para ser atendido, eram às 6 horas da manhã. Eu fui ser atendido quase 11 horas. Mas quando o médico olhou os exames, falei, Davizão, chamou de grandão, Davizão, tá tudo bem, Davi. Se tiver algum problema aí é porque passou de 70. Passou de 70 tem problema mesmo. Foi problema, já tem fazia tempo, já nasci com problema. Tá tudo bem, volta o ano que vem, dia 27 de abril de 2026. E eu saí daquele corredor, quase que eu gritei naquele corredor. Me encheu minha alma. Eu comecei a dar glória a Deus. Não gritei, mas falei, alguém estava perto de mim, escutou dando glória a Deus. Não tem problema não, glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. E aí eu saí assim na frente, assim, fui comer um lanche ali, tinha um bocado de gente do triste. E eu estava alegre. Eu estava com paz, eu tinha paz, estou com paz no coração. E aí eu falei para a mulher lá do lanche, eu quero esse pão com linguiça na chapa, mas o senhor quer que põe o quê? Põe tudo que tiver direito aí dentro, vem, chefe? Hoje eu estou que estou. E aí o marido dela, o dono do quiosque, falou, o senhor está bem? Eu estou bem, hoje eu estou bem mesmo. Hoje eu estou muito bem. E olhei para as pessoas assim, disse, vocês podem confiar em Deus, porque o Senhor vai cuidar de vocês. Glória a Deus. Comi aquele lanche, fui para o lugar de descanso, sentei lá numa cadeira de plástico, espichei uma mesinha para esticar a perna, porque crente doente é folgado mesmo. E eu fiquei ali, e aí eu comecei, Senhor, por que o Senhor cuida tão bem de mim assim, Senhor? Por que cuida tão bem da minha família assim, Jesus? Por que cuida dos meus netos tão bem assim, Jesus? Por que o Senhor cuida de mim? Por que, Jesus? O que o Senhor tem comigo, Jesus? De repente o celular começou a cantar o hino assim, ó. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Eu falo, muito obrigado, Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor levanta o seu rosto e olha assim, tem paz. Anda na paz, desfruta da paz. Ó paz gloriosa. Mas vamos para a palavra de Deus. Lá no Novo Testamento, tem uma epístola chamada Filipenses. Vai lá que você acha já. Filipenses, eu acho que é lá perto, não sei de onde. Filipenses, no capítulo 4, e o verso 7. Glória a Jesus. Você quer ler? Pode ler. Quem achou isso? Você achou aí? Isso. Você vê o que essa paz de Deus é? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você sabe, eu queria dizer para você que esse entendimento aqui é toda sabedoria, é toda inteligência, é todo conhecimento que você imaginar. Diz a história que o homem mais sábio do mundo, como é que foi o nome dele? Salomão. Diz que foi o mais sábio. Mas a paz que vem de Deus excede muito mais, é muito mais, muito mais. E esta paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar os nossos corações. Sabe o que é um coração guardado?
guardado, um coração protegido. Sabe o que é um coração sarado? Sabe o que é um coração cheio? Cheio do quê? Das virtudes do Espírito Santo. Sabe o que é um coração cheio da palavra de Deus? E tem um versículo na Bíblia que diz que é do coração que procedem as saídas da vida. E o coração do crente está cheio da palavra de Deus, está cheio da unção, está cheio de paz, está cheio de alegria. Oh, glória a Deus! Volta um pouquinho para uma epístola chamada Romanos. Olha o que diz a palavra de Deus. Para não confundir. Romanos 14, o verso 17. Romanos 14, o verso 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso não quer dizer que o crente não pode comer, beber, ele come com cuidado, come só aquilo porque às vezes corre o risco de nós termos os nossos olhos maior que a barriga, e quer comer. A Bíblia não fala para comer tudo, mas de tudo. Então começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai pondo um pouquinho. Quando chegar no fim da mesa, o prato está cheio. E aí a gente experimenta um pouquinho de cada. Mas se querer encher o prato no começo, não vai caber mais, vai fazer escândalo. Mas o crente é cuidadoso. Mas ele coloca primeiro o reino de Deus e não da carne. Ele pensa no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Como é que diz o versículo? Não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu falo que não é comida nem bebida, não é só o feijão, o arroz, é todos os prazeres. Nós temos muitos prazeres. Nós podemos comer, beber, folgar, descansar, ir, voltar. E o que é que está acima de tudo na nossa vida? O que é prioridade na nossa vida? Será que não é um bom prazer? Será que não é uma boa viagem? Levanta cedo, já levanta tremendo de fome, enche o bucho, e o Espírito está dizendo, descansa a carne de comer e entra nas áreas espirituais. Revista de gozo, de alegria, de paz, de justiça. Castiga um pouco esse tabernáculo chamado carne, castiga um pouco e se esconda na comunhão do Espírito Santo, na graça de Deus. Você sabe que tem uns atributos tão importantes na Bíblia que eu queria que você viesse para o Salmo 85. O Salmo 85. Olha o que diz o verso 10. Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Isso aqui fala de uma comunhão tão linda, tão bela, a comunhão que vem de Deus. Nós temos atributos divinos que veio de Deus. E está lá no céu, e quando a gente precisa dele, ele tem que vir do céu, o céu tem que abrir para vir até nós. Tem atributos de Deus que está na terra. E o crente muitas vezes tem dificuldade
descobrir um mistério. Por quê? Porque não goza, porque não desfruta. Porque muitos crentes não andam na justiça de Deus. Porque muitos crentes não têm a paz de Deus. Porque muitos crentes não têm a alegria do Espírito Santo. Porque não entram pela porta da humildade. Eu li o verso 10. O verso 11, olha aqui, ó. A verdade brotará da terra, mas a justiça olhará desde os céus. Vou ler de novo para você entender. A verdade brotará da terra. Qual é a única verdade da terra? É Jesus, o filho de Maria, o filho de José. O verbo que se fez carne é a única verdade que liberta. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está entendendo que a verdade é Jesus? Mas a justiça está olhando lá do céu. Deus justo, o justo Deus está olhando lá do céu para mim e para você. E quando nós entramos na dimensão do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo, acontece isto aqui, ó. A misericórdia e a verdade se encontram dentro do crente fiel. O crente é tão fiel que a verdade, a misericórdia e a verdade está dentro dele, dentro dela. Quem viu ela lá atrás, lá no mundão, não acredita que é ela que está aqui agora. Porque lá no mundão era só injustiça, mentira e pecado. Mas agora houve uma renovação, houve um renovo, houve uma limpeza, houve uma transformação na vida dela, na vida dele. E agora a verdade e o que mais? A verdade e a misericórdia se encontrou dentro dele, dentro dela agora. É por isso que ele fazia não faz mais, o que ele falava não fala mais. As práticas antigas não pratica mais. Porque verdade e misericórdia entrou lá dentro. E como entrou a verdade e a misericórdia, a justiça e a paz. Vamos dar uns abraços aqui, irmão? Vamos nos abraçar. Pode beijar, irmão, pode beijar. Porque tem justiça e tem paz. E se tem verdade, se tem justiça, se tem misericórdia, tem sinceridade, tem honestidade, tem fidelidade. Não tem mancha de pecado, não. Não tem pensamento de pecado, não. Porque o sangue de Jesus Cristo veio e purificou ele. Purificou ela do pecado e agora é justificado. Vem. Aleluia. Capítulo 5 de Romanos. Você sabe de cor, está salteado. Mas abre a Bíblia aí, porque você vai ler e abre mais a mente. 5 e o verso 1. Sendo depois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu que a misericórdia, a verdade, a justiça e a paz veio e mudou tudo. O Espírito Santo justificou. E agora ele canta assim, ó. Justificado estou. Cristo Jesus me salvou. Oh, glória a Deus! Como é bom encontrar a misericórdia, a verdade, a justiça e a paz. E agora o crente é justificado. Você está justificada, minha irmã. Você está justificado. Nós estamos justificados. E quem justificou foi Deus. Tudo por Cristo Jesus. E agora o crente é tranquilo. Lá no livro dos Salmos, no capítulo 4, Salmos, capítulo 4. Já eu chego lá. O Salmo capítulo 4 e o verso 8. Olha como diz assim, ó. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O problema de estar aqui só tu, Senhor, é porque Ele domina tudo. A gente vai ficando meio velho, né, irmã? Cadê a irmã Lindalva? A gente vai ficando meio velho, né? E às vezes o sono não vem. Quando a gente era novo, dormia, que era uma beleza. Agora, depois de 60, e ainda tem alguém que diz, dos 60 para frente,
É a melhor idade. Eu não sei onde é que acharam isso, porque eu não estou vendo nada de melhor. Não sei onde é que arrumaram que 60 anos, e a melhor idade só se for na China, porque aqui no Brasil, né? Depois que eu passei de 60, não quero nem lembrar. E às vezes a gente vai deitar e não dorme. Cadê o sono? Eu gostava tanto de dormir, dormia de dia, de manhã, de tarde, e agora está uma dificuldade, e agora a gente fica para lá, para cá, o Espírito Santo, que é do Senhor, que é de Deus, levanta, dobra o joelho, vai orar, e aí a gente vai, dobra o joelho e começa a orar, e a hora passa, e o Espírito Santo vem e consola, a gente deita e dorme, e muitas vezes Deus dá um sono gostoso. Sabe por quê? Porque esse deitar, dormir, tem a ver com a comunhão do Espírito Santo. É Ele que manda. É o Espírito Santo que determina. Agora você vai dormir, mas agora você tem que orar. E fica a briga. O corpo não quer orar, a boca não quer orar, os olhos não querem orar, mas o Espírito Santo vai orar. Busca. Quem foi que leu aqui esse dia buscar Jeremias 33:3, para quem? Clama a mim, e anunciar-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes, filhos que não sabem. Busca a Deus, clama a Deus. Glória a Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 26, o verso 3, olha que promessa boa aqui, olha. Isaías 26 e o verso 3. Tu conservarás em paz aquele... Me ajuda aí? Por quê? O Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente está firme. Você sabe que mesmo sendo crente, mesmo falando em línguas estranhas, fazendo aviãozinho, sapateando, jejuando, contribuindo, e tanta coisa, e muitas vezes a mente vacila. E se a mente do crente vacilar, ele começa a ouvir outras coisas estranhas. Aquilo que acreditava não acredita mais. Aquilo que aprendeu já não sabe mais. Um dia, o apóstolo Paulo, me ajuda a lembrar aí, ele disse assim, eu admiro que vocês, o tipo de crente, tão depressa vocês desviaram da verdade. Ficam ouvindo outras mensagens. A mente não está firme em Deus. Mas quando a mente está firme em Deus, eu acha que eu vou deixar dos ensinamentos dos nossos pais, que nos ensinaram 60 anos atrás. Eu já fico prestando atenção o que os nossos pais nos ensinavam, o que os nossos pastores nos ensinavam, o que os nossos pastores ainda nos ensinam até hoje, os milagres que eu vi acontecer dentro da Assembleia de Deus. Você acha que agora mensagens de YouTube, de Facebook, de Google e de tantas coisas vai tirar minha mente? Tira não! Sabe por quê? Porque o Senhor está me conservando em paz. E se a minha mente estiver firme nele, sabe, ele vai me guardar, ele vai me conservar. Ele é o que santifica o espírito, a alma e o corpo e conserva irrepreensível e em santidade para a vida de Jesus. Por isso que ele quer conservar o crente para a vida de Jesus. Glória a Deus. Lá tem uma epístola chamada de irmão Tiago. Glória a Deus. No irmão Tiago, no capítulo 3 do irmão Tiago, no verso 18 diz: ora, o fruto da justiça, completa comigo, para quem?
Aqui o irmão Tiago está dizendo que se eu quero ter paz, tem que exercitar. O que é exercitar? É pôr em andamento, pôr em prática. Tem mais palavra aí para dar um sinônimo? Seguir, acompanhar, prestar atenção, fazer, não parar. A paz é um exercício do crente fiel. E o crente fiel que exercita a paz, ele vai ver a paz. Ele enche da paz. Como você pode encher um cântaro de água? Como que se enche um cântaro de água? Pondo água, despejando água. Acabou aquela água? Põe mais água. Acabou, vai pondo mais, não deixa acabar. Aí vai ter água. Assim é a paz. Se nós exercitamos a paz, como fazer, obter paz? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos, nós temos uma vontade de semear a paz. E o crente é um semeador de paz. O crente não pode semear contenda. O crente não pode semear desentendimento. O crente não pode semear divisão. O crente não pode semear contenda. O crente semeia paz. É a união da igreja, a união do povo de Deus. O povo de Deus precisa estar unido. Seja 2, 3, 10, 20, 100, mas unidos, todos no mesmo propósito, todos no mesmo sentimento, para que essa paz consiga fluir, crescer, aumentar, produzir frutos. Nós precisamos dessa paz. Para finalizar, volta lá para os Salmos, agora é o Salmo 119. O Salmo 119. Olha que coisa linda o Salmo 119 e o verso 165. 119, o verso 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Você sabe que é tão legal para a gente, que somos obreiros? Pastor Jonas, eu e muitos dos obreiros aqui, a gente tem experiência, que já vem um bocado de mais de 6 meses de crente, então a gente tem visto muitas pessoas, morreu velhinho, mas morreu crente, morreu na paz. Aí dá um prazer da gente ir lá e fazer o culto do velório dele, porque é um crente fiel, morreu. Eu me lembro muito e me fico contente quando o pastor Jonas e eu fomos levar a ceia para o irmãozinho, e o irmãozinho doentinho, pequenininho, magrinho, e o pastor perguntou: e aí, irmão, como é que está, irmão? Estou aqui, pastor, estou aqui, o doentinho de Jesus. Isso me pegou tão gostoso. Não sei se foi a última ou uma das últimas ceias, loguinho Jesus levou, porque se é doentinho de Jesus, estou aqui para Jesus. Jesus levou ele e foi numa paz. A gente ia levar uma palavra de consolo, a gente saía consolado. Saraiva também. O irmão Saraiva tinha o capricho de vir aqui. E ele, em vez de nós orar por doentes, ele colocava a mão na cabeça da gente e orava pela gente assim. E a gente saía sarado. Sabe, irmãos, muita paz tem, todos juntos. Fala comigo aqui, bem forte, vamos lá. Está muito fraco, vamos lá. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Amém? Deus abençoe, Deus nos guarde, que a graça, a paz, essa paz gloriosa, cada vida, que a paz do Senhor entre em cada vida e cada lar. Recebe a paz de Deus aí, recebe a comunhão do Espírito Santo aí. Esta paz tem cura, recebe a cura divina aí.
Esta paz tem portas abertas, portas se abram. Lenda cama, churianda, macharia, amaral. Em nome de Jesus, recebe a